Então, pessoal, vou ensinar vocês a como utilizar o Google Takeout para fazer backup dos seus arquivos presentes na sua conta Google. Nosso caso aqui na conta @edu. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer o login na conta @edu, ok? Então, eu vou clicar aqui em entrar. E aí, gente, se você tiver mais de uma conta Google nesse navegador, vai aparecer todas as contas Google que você já fez login. Então, você tem que prestar atenção e selecionar a conta certa, né? No nosso caso aqui, a conta @edu. Então, eu vou clicar aqui nessa conta e digitar a senha. Pronto, digitei a senha, clique em seguinte ou aperta Enter, né, do seu teclado. Pronto, estou logado na minha conta @edu. Agora, eu vou pesquisar aqui Google Takeout. Clica no primeiro resultado aí da pesquisa, tá? E aí, gente, ele vai trazer aqui pra gente todos os aplicativos relacionados à sua conta @edu. E ele já traz tudo marcado, ou seja, se você deixar dessa forma, ele vai fazer backup de todos esses aplicativos. No meu caso aqui, ele está listando 55, que ele deixou selecionado, dos 56 presentes aqui na minha conta, tá? Então, você dá uma visualizada aqui nos aplicativos e veja se realmente você precisa fazer backup de tudo isso. Por que eu estou recomendando? Porque, gente, quanto mais aplicativos você selecionar para fazer o backup, mais demorado vai ser o processo, né? Porque não é você clicou e já fez na hora. Vai ter todo um processo de compactação desses arquivos em um arquivo único, né? Numa pastinha única, e isso demora, tá? Pode ser que demore alguns dias até, dependendo da quantidade de arquivos que você tiver na sua conta. Beleza? Então, vamos selecionar aqui os aplicativos que eu acho que são interessantes, que eu utilizo aqui, por exemplo, tá? Para isso, eu clico aqui em desmarcar tudo. E aí eu vou selecionando só os que eu utilizo. Por exemplo, aqui eu uso o Google Agenda para as reuniões, por exemplo. Você avalia se você também utiliza, tá? Outra opção que eu acho que é bem interessante, talvez o Blogger. Se você for uma pessoa que utiliza o blog, né, para fazer para os seus alunos, enfim, para a sua escola. Tem o Google Chrome. Acho que o Google Chrome é importante. Por quê? O Google salva tudo na conta Google, favoritos, o histórico da sua navegação, senhas, pode ser que você tenha salvo senhas nessa conta @edu. E aí, se você for utilizar em outro momento, essa senha está ali salva para você, já facilita, né? Então, tem essa possibilidade, tá? Aqui também pode ser dados da conta Google, né? Que aí você tem um registro aí das atividades da sua conta. Contatos, de repente você salvou no seu celular, né? Principalmente, se você tem o @edu no celular, pode ser que você tenha salvo alguns contatos na sua conta @edu, né? No caso aqui, principalmente de Android, né? Que a gente precisa ter uma conta Google para acessar lá, né? No nosso celular Android, no caso. O Google Drive, acho que é o principal, que vocês têm que selecionar, porque geralmente são os arquivos do Drive que ocupam mais espaço no armazenamento em nuvem. No nosso caso, observe se sua conta, né, está ultrapassando o limite de 5 GB. Então, a ideia aqui de fazer esse Google Takeout, principalmente, é diminuir para que fique abaixo dos 5 GB, né? Então, esse é o principal. Então, você deixa selecionado o Google Drive. O e-mail também é importante, porque ele vai salvar ali todas as mensagens, os anexos presentes nessas mensagens, tá? Então, acho que é interessante deixar marcado. E aí, você vai vendo aqui quais que você utiliza. Um dos mais importantes que a gente também tem que destacar aqui é o Google Fotos. Por quê? No processo, não sei, fala que o Google Fotos vai ser retirado da conta @edu. Então, se você tiver fotos da escola aí, de alguma forma, é interessante que você marque essa opção da Google Fotos para que ele faça o download, beleza? Dessas fotos para você não perder nada. Abaixando aqui, também temos, por exemplo, se você utilizar a sua conta @edu na Google Play Store, lá no seu celular para baixar aplicativos, né? A gente tem que ter uma conta Google relacionada para conseguir baixar. E aí, se você tiver aplicativos relacionados à sua conta @edu, é interessante que você deixe marcado também, tá? O que mais aqui? O Google Sites. Caso você tenha usado o Google Sites com a sua conta @edu, aí ele vai salvar o conteúdo e os anexos dos sites que você criou com essa conta. Se for esse o seu caso, você deixa agendado aqui também, né? Marcado aqui, bonitinho. Lembretes, caso você tenha utilizado aí o Google Agenda com a sua conta @edu, então também é uma possibilidade, se queira salvar os lembretes, beleza? Perfil, se você quiser salvar as configurações e imagem do seu perfil do Google,
Você pode também selecionar essa opção, acho que é importante. Sala de aula, né? É importante aí para quem está utilizando o Google Sala de Aula com a conta @edu, que aí ele descreve aí que vai salvar os seus posts, as aulas, os envios e a lista de estudantes. Eu acho que são itens muito importantes para serem salvos, né? E acho que se você usar o YouTube, né, e o YouTube Music, ele vai salvar suas preferências, seu histórico de pesquisa, enfim. Então, se você utilizar sua conta @edu para o YouTube, você também seleciona isso, tá? Então, gente, vocês dão uma analisada em cada um dos aplicativos aqui antes de confirmar. Bom, eu selecionei aqui 9256, né, já diminui bastante, então provavelmente meu processo de backup vai ser mais rápido, se eu tivesse com tudo marcado. Clico em próxima etapa, tá? Você marcou aqui o que você quer? Clique em próxima etapa. Na próxima etapa, ele dá algumas opções do destino desse backup. O que eu acho mais legal, o que eu mais recomendo, é enviar um link de download por e-mail. Então, terminou o backup, ele vai enviar um link para o seu e-mail, né, no caso @edu, para você fazer o download para o seu computador desses arquivos. E aí, o que eu faço com esses arquivos? Você tem a opção de deixar no seu computador, só que não é muito seguro, porque de repente seu computador dá algum problema no HD ou no SSD, enfim, ele não liga mais, e aí você perde tudo. Então, é interessante que você transfira esses arquivos, né, faz o download, depois coloque esses arquivos em um outro serviço de armazenamento em nuvem. Pode ser o próprio Google Drive, só que de outra conta. Geralmente, o pessoal gosta de colocar na conta pessoal, porque tem um espaço de armazenamento maior. As contas pessoais têm um espaço de armazenamento de 15 GB. Ou se você assinar o Google, né, tem a opção de comprar espaço na Google. Se você assinar com alguma conta pessoal, você pode transferir para lá também. Ou você pode usar outros serviços de armazenamento em nuvem, como por exemplo o OneDrive, o Dropbox, dentre outros. Inclusive, aqui se você clicar no enviar link, ele dá outras opções. Então, você pode adicionar ao Google Drive, só que se você selecionar essa opção, ele vai adicionar no seu próprio Google Drive @edu, então não faz muito sentido, porque a gente quer diminuir o espaço, né, para ficar dentro dos 5 GB. Você pode adicionar ao Dropbox, caso você tenha, né, o Dropbox, ou o OneDrive, né, ou ao Box. Para você não ficar aqui, ai meu Deus, qual que eu vou, para onde eu vou, se você não tiver certeza, deixa essa opção selecionada do enviar link, baixa para o seu computador. Aí você vai pensar, vai estudar quais serviços de armazenamento em nuvem são mais interessantes para você, e aí você depois sobe para lá, beleza? Frequência. Você pode colocar para exportar uma vez, ou seja, só agora, eu só quero essa exportação e pronto. Ou você pode colocar isso com uma certa frequência, como por exemplo, exportar a cada 2 meses por 1 ano, ou seja, ele vai fazer 6 exportações. No nosso caso aqui, como a gente quer para pessoal que está passando dos 5 GB, é interessante que a gente te retire logo de uma vez e não precisa ficar repetindo, porque a ideia é manter abaixo dos 5 GB, né? Aí você, toda vez que você precisar, por um acaso, né, estiver ali no limite dos 5 GB, ou passar um pouquinho, né? Você pode fazer esse backup nesse momento, sem deixar uma frequência correta, tá? Mas vai depender do seu gosto. Vou deixar aqui só uma vez. Tipo de arquivo, deixa o .zip, tá? Que é um formato de compactação bem comum, que você vai conseguir descompactar tranquilamente. E ele fala ainda aqui, ó, pode ser aberto em quase todos os computadores, então é muito comum ter arquivos compactados .zip, é um formato muito comum. Tamanho do arquivo, ele deixa aqui um limite de 2 GB para não ter que dividir em vários arquivos .zip, tá? Mas se por um acaso passar desse tamanho, aí ele vai dividir em vários arquivos, tá bom? Então, terminou todo esse processo, clica em criar exportação. E aí você vai aguardar, beleza? Dependendo da quantidade de aplicativos, dependendo da quantidade que você selecionou, né? E dependendo da quantidade de arquivos, isso pode demorar horas ou até dias, vai depender do que você tem, ok? Então, faça isso aqui em algum momento que você não tenha pressa para fazer esse backup, tá? Então, deixa lá fazendo tranquilo, sem você ter pressa, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala, selecionei os dados, são 9 aplicativos de 56, escolhi o tipo de arquivo, a frequência e o destino. Ele vai enviar um link para o meu e-mail quando terminar. E aqui tem um progresso da exportação. Então, o Google está criando uma cópia dos seus 9 produtos, dos seus 9 aplicativos. Esse processo pode demorar bastante, como eu falei para vocês, possivelmente horas ou dias para ser concluído.
Vai depender da quantidade de arquivos que você tem. Você receberá um e-mail quando a exportação estiver concluída, beleza? Então, é o horário aqui que eu estou criando, 22 de abril, às 11h39 da manhã. Aí você tem a opção de cancelar ou criar uma outra exportação, tá? E é isso, gente. Tá aí no processo. Você aguarda. Quando terminar, você vai receber um e-mail, beleza? Então, essa é a forma aí de você fazer um backup dos seus arquivos. Bom, pessoal, demorou para mim aqui alguns minutos, tá? Vai depender aí do seu, pode ser que demore várias horas ou dias. Bom, recebi aqui o e-mail do Google Takeout, informando que meus dados estão prontos para download. Então, vou clicar aqui. E aí, gente, ó, observa algo aqui que é muito importante. Ele fala que eu solicitei no dia 22 e que eu posso fazer os downloads até dia 29 de abril. Ou seja, esse link para download fica disponível por uma semana, 7 dias, ok? Então, toma cuidado para você não perder, senão você vai ter que pedir novamente para ele fazer a compactação desses arquivos e você vai receber um outro link. Principalmente para as pessoas que têm muitos arquivos, que demorou várias horas ou dias para fazer esse backup, é interessante que vocês prestem atenção nesse prazo, tá ok? Então, vocês têm o prazo de 7 dias para fazer o download. Então, ele fala para mim que o download terá dados de 9 produtos, que foram os produtos que eu selecionei. E aí, eu vou aqui fazer o download dos meus arquivos, no botão azul. Então, aqui ele me fala que deu 1,9 GB, tá? Que está disponível até dia 29. E aí, eu clico aqui em fazer download, ou, no meu caso aqui, ele começou automaticamente, tá? Então, ele já começou aqui, ó, na parte de downloads, ele já começou a fazer o download dos meus arquivos, tá? No meu caso aqui é 1,9 GB, ele está estimando aí uns 5 a 6 minutos para poder fazer. Vai depender, nesse caso, vai depender da sua internet, tá? Aí, gente, nessa telinha aqui, ó, que a gente pediu para fazer a exportação, você não precisa estar aqui esperando, você pode desligar seu computador e fazer outra coisa, que a exportação vai acontecer, tá bom? Você não precisa estar com ele conectado aqui na internet até a exportação ser concluída, não tem essa necessidade. Só quando você estiver fazendo o download aqui dos arquivos, que você precisa estar na internet, afinal de contas ele está baixando para o seu computador, tá? E aí você vai observando aqui. Quando terminar de baixar, você pode deixar esse arquivo quietinho lá no seu computador. Você pode salvar ele num HD externo, também é uma opção. Ou ainda você pode subir ele para algum outro local de armazenamento em nuvem, como por exemplo uma outra conta do Google Drive, ou OneDrive, ou Dropbox, dentre outras, tá? Então é isso, gente. Até a próxima.